NEP Brasília, muito boa noite. Hoje é dia 1º de julho de 2026. Estamos iniciando mais um estudo sobre as parábolas e as curas de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus. Nessa noite de hoje, vamos dar continuidade ao estudo da parábola, a trave e o cisco. E para iniciarmos, vamos fazer uma leitura inicial. Vamos lá. Aqui, esse aqui. De Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Busquemos o melhor. Acho que era melhor eu tirar você, certo? Pronto. Busquemos o melhor. Por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? Jesus, em Mateus 7, capítulo 7, versículo 3. Vamos ver a análise de Emmanuel sobre esse versículo. A pergunta do mestre, ainda agora, é clara. Opa, ela é clara e oportuna. Muitas vezes, o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo verso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem da nossa irreflexão. E em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Nódulos na madeira não impede a obra do artífice. E certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nugas que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benevolência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Consagremos-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que, assim, agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio através da incessante renovação. Emmanuel, né, por Francisco Cândido Xavier. E assim, amado Mestre, Senhor Jesus, estamos aqui hoje mais uma vez, reunidos em Seu nome, para estudarmos, Senhor, Seus ensinamentos, Suas palavras, Seu exemplo que deixou aqui para nós. Que possamos, Senhor, sermos servos, que possamos, Senhor, termos a humildade de aprender, de conseguir, Senhor, realmente sedimentar os seus ensinamentos em nossos corações, para que possamos a cada dia, Senhor, crescer um pouco mais, iluminar os nossos corações, nos aproximar de Ti, Senhor, cada dia, cada momento, melhorando e cuidando, integrando, né, as nossas imperfeições. E assim vamos caminhando em direção a Ti, Senhor. Muito obrigado por mais um estudo desta noite. Que assim seja. E assim, vamos passar para que a gente possa recordar
o tema que foi apresentado aqui. Ele tem 10 minutinhos, né? É o vídeo. Eu achei que ele tá bem Olá, pessoal! Vamos interessante. mergulhar direto na Vamos nossa lá. análise de hoje sobre Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5, a trave e o cisco. Sabe, a gente não vai só ler essas palavras antigas e passar batido, não. A ideia aqui é desvendar de forma super dinâmica todo aquele significado psicológico e exegético profundo que está escondido por trás de uma das metáforas mais famosas da história. Bora lá? Só para a gente se guiar, o nosso roteiro de hoje passa por 6 pontos. Primeiro, o contexto histórico da Galileia. Depois, a etimologia das palavras carpóis e docos. Em seguida, orgulho e cegueira. O ponto 4 é a projeção da sombra, seguido por a máscara da persona e fechamos com o caminho da reforma íntima. Esse fluxo vai levar a gente lá da geopolítica. Denise, o som parou para mim. Foi só para mim? Não, para mim também parou aqui. Aqui também. Travado. É. O som estava muito baixo? Não, estava bom. Até a hora que parou, estava maravilhoso o som. Parou. Alguém Parou o fez alguma som. observação que não estava bom? Eu falei para você. Ó, eu vou aumentar mais aqui. Peraí. Tá, já. Então vamos em frente. Porque some, né? Tudo. Aqui. Bom, seção 1, contexto histórico da Galileia. Para começar, a gente precisa entender o cenário geopolítico e sociocultural da época. Afinal, não dá para captar a mensagem sem sacar o mundo em que ela foi dita, certo? Imagina a Galileia do primeiro século. Aquilo ali definitivamente não era o centro do poder. Era uma região periférica, essencialmente agrícola. A galera que vivia lá estava basicamente espremida numa panela de pressão. Parou o som de novo, Denise. 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 Perfeito, super maduro, para gerar muita frustração e aquele julgamento mútuo pesado entre os próprios moradores. Olha só essa frase de Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Isso captura na mosca o preconceito enraizado daquela época. Muita gente ali estava esperando uma revolução política, pegando em armas e tudo mais. Mas, na verdade, essa citação escancara que a necessidade real e revolucionária daquele povo era uma baita transformação moral e interna. Então, avançando para a seção 2, etimologia de carfos e docos. Vamos olhar bem de perto essas palavras originais no grego, porque tem um humor linguístico e um exagero visual aí que são simplesmente geniais. O pulo do gato aqui é o contraste que o texto faz de propósito. Do lado esquerdo a gente tem o carfos, que é um cisco minúsculo, sabe aquela farpinha quase invisível? E do lado direito o docus, que é literalmente uma viga maciça de madeira, daquelas do sustentar-teto. É quase cômico. Imagina o tamanho do absurdo físico e moral. A pessoa tá lá completamente cega por uma viga gigante enfiada no próprio olho, tentando desesperadamente tirar um cisco minúsculo do olho da outra pessoa. É surreal. E isso puxa o gancho perfeito para a palavra Hippocrates. Originalmente no grego, esse termo não era um xingamento, era uma profissão. Referia-se a um ator de teatro que usava uma máscara gigante no palco. Trazendo para a moral da história, é quem encena ser todo certinho, fingindo uma superioridade moral só para esconder as próprias falhas e misérias. Guardem bem essa ideia da máscara, porque ela prepara o terreno para umas dinâmicas psicológicas super profundas que a gente vai ver já já.
O que nos leva à seção 3, orgulho e cegueira. Vamos dar um salto no tempo agora e conectar essa sabedoria lá de trás com a codificação espírita do século XIX de Allan Kardec e os pensamentos de Emmanuel sobre essa cegueira toda. Kardec foi cirúrgico aqui ao dizer que, incontestavelmente, é o orgulho que faz a gente disfarçar nossos próprios defeitos. Pensa bem, o orgulho é a raiz absoluta dessa cegueira moral coletiva. Ele constrói uma barreira defensiva tão, mas tão forte que simplesmente bloqueia o indivíduo de enxergar a trave gigantesca no próprio olho. O resultado? A pessoa só consegue apontar dedo para o que está lá fora. É aí que entra a abordagem de Emmanuel, trazendo uma proposta que é pura terapia. Ele sugere uma virada de chave radical. Sabe aquele criticismo externo de ficar julgando todo mundo? Ele diz para a gente trocar isso por um autoexame super rigoroso. É assumir mesmo a responsabilidade total pela própria cura espiritual, lembrando sempre daquela lei infalível de causa e efeito. Basicamente, é um convite para a gente parar de olhar pela janela e começar a se encarar no espelho. E chegamos na seção 4, a projeção da sombra. Agora a gente vai mergulhar fundo no coração psicológico dessa nossa análise, pegando emprestada a genialidade de Joana de Ângeles e da psicologia profunda junguiana. Se a gente for para a psicologia analítica, a famosa sombra é aquele porão escuro do inconsciente onde a gente joga tudo que o nosso ego não quer admitir. Traços inaceitáveis, traumas, falhas. E o mais fascinante aqui é fazer essa ponte direta. Essa sombra junguiana é literalmente a tal da trave lá da Bíblia. É ela que cria essa cortina de fumaça absurda que não deixa a gente enxergar o nosso interior com clareza. Dá só uma olhada em como as coisas se conectam agora. O versículo milenar de Mateus mapeia exatamente o que a psicologia moderna chama de projeção psicológica. O mecanismo é clássico. O ego, fragilizado, não aguenta a pressão de encarar seus próprios defeitos. Aí o que ele faz? Ele espelha essas falhas, essa sombra, em cima de quem está ao redor. É pura defesa inconsciente para tentar aliviar a tensão interna. Olha, a verdade aqui é bem incômoda. Aquele cisco que tira a gente do sério na atitude do outro, na grande maioria das vezes, é só um reflexo espelhado da nossa própria trave que a gente finge que não existe. Sabe quando o julgamento em cima do próximo é muito severo e implacável? Aquilo costuma ser um sintoma clínico, um alerta gigante de que tem uma ferida profunda aí dentro precisando de tratamento e que rola uma fuga patológica do autoconhecimento. Vamos para a seção 5, a máscara da persona. Analisando o quarto versículo desse texto, a lente foca na arrogância daquele ego que ainda não foi lapidado e na construção das nossas famosas máscaras sociais. Lembra do ator grego lá do começo? Pois é. Quando alguém se oferece para super gentilmente tirar o cisco do olho do outro, muitas vezes isso não vem de uma bondade verdadeira. Vem de uma forte identificação com a persona. A persona é essa máscara social, sabe? O problema é quando ela fica patológica. A máscara gruda no rosto e a pessoa cria uma ilusão de superioridade moral, um baita complexo de salvador, achando que tem a autoridade para consertar o mundo. A real é que tentar consertar alguém sem antes ter coragem de peitar as próprias sombras e monstros internos sempre dá ruim. Isso gera intervenções super arrogantes e destrutivas. É a tal da caridade falsa, invasiva, disfarçada de boas intenções. A caridade verdadeira, por outro lado, requer base. Ela só consegue nascer da humildade genuína de quem já iniciou o mergulho profundo na própria cura e no autoconhecimento. O que nos leva à nossa última parada, a seção 6, o caminho da reforma íntima. Chegamos no clímax da nossa análise, focando na prescrição terapêutica definitiva que está lá no quinto e último versículo. Percebe como a progressão dessa mensagem é magistral? Parece o roteiro de uma avaliação médica, só que para a alma. A gente começa com o diagnóstico certinho, reconhecer a projeção da sombra. Depois, identifica o fator agravante, a ilusão de superioridade da persona. E por fim, a receita médica vital, a reforma íntima. É um arco psicológico estruturado com perfeição. E seguir essa receita não é fácil, viu? Tirar essa trave exige um processo de individuação muito intencional, lento e, na maioria das vezes, desconfortável. É preciso uma honestidade radical. Jogar a luz na sombra dói. Não tem atalho. É bater no peito, assumir a responsabilidade pelas próprias falhas, sem desculpas, e transformar toda essa bagagem numa emoção sutil e purificada. Como bem reforça Joana de Ângeles, a felicidade é o autoconhecimento. Arrancar a máscara hipócrita do ego não é apenas um capricho, é o caminho inevitável. É isso que conduz à harmonia psicológica verdadeira e uma clareza espiritual imensa.
Sem se conhecer de verdade, a tal da felicidade não passa de mais uma máscara bem desenhada. Mas o esforço vale muito a pena. Quando o trabalho duro da reforma íntima é feito, os resultados são transformadores. A gente alcança uma verdadeira clarividência espiritual e a empatia emerge naturalmente. Uma vez que a própria visão foi curada, a gente para de ver as pessoas como alvos de julgamento constante. Elas passam a ser enxergadas pelo que realmente são: companheiros de viagem que estão lutando e evoluindo junto com a gente. Isso traz a moral necessária para ajudar com uma caridade baseada lá no alto perdão. E para a gente amarrar a análise de hoje, fica no ar esta provocação. Uma daquelas perguntas projetadas para iniciar uma profunda reflexão interna e um convite para uma jornada contínua de autoconsciência. Se os olhos são estritamente espelhos que refletem a alma, qual é a sombra, ainda não reconhecida, que está atualmente cegando a nossa visão interior? O que é que realmente se esconde por trás da trave que insistimos em ignorar? Fica a reflexão. Um abraço e até a próxima. Pronto. Ai, pessoal, desculpa aí, mas deu certo. Muito bom os videozinhos, e eles sempre terminam, né, com uma pergunta reflexiva, né, dessa nossa dificuldade, né, qual que é a sombra que existe dentro de nós, que nós temos dificuldade de reconhecê-las e trabalhar. E agora, então, vamos conversar um pouco, né, com o João Marcos, que refletiu um pouco mais sobre essa parábola, a trave e o cisco no olho, tão atual até hoje, tão presente em nossas vidas. Não é mesmo, João? Seja bem-vindo. Com certeza, gente. E para a gente fomentar ainda mais as nossas reflexões de hoje, mesmo a gente já tendo visto o videozinho, excelente, aliás, parabéns, né? O Notebook LM está cada dia melhor em produzir conhecimento bem estruturado, bem direcionado, né? O nível de alucinação hoje do Notebook LM é próximo de zero, então muito bom mesmo. E, desculpa, nem falei boa noite para vocês, gente, desculpa, ainda estou assoberbado do trabalho. Então, primeiramente, boa noite. E para fomentar ainda mais as nossas reflexões, eu queria partilhar com vocês uma apresentaçãozinha só para a gente guiar o nosso raciocínio, como a gente sempre faz. Você tem como me colocar como co-host, por favor, Denise? Que aí eu já. Foi? Foi. Não. Aqui embaixo. Denise, vou deixar você escolher, hein? Qual das duas reflexões você quer que a gente faça hoje? O cisco e a viga ou a viga e a reforma íntima? Qual dos dois você prefere para hoje? Abre o microfone e fala aí para gente. E aí, pessoal, é o cisco e a A viga? viga ou a viga e a reforma íntima? Nossa Senhora. Qual das reflexões vocês acham que vai ser mais legal para hoje? Não precisa Diga pensar aí, muito, Duda. não. Escolha com Diga o aí, Duda. coração. Eu queria sugerir a Viga e É, a reforma íntima, até porque tá na mais. palestra passada nós falamos sobre o cisco e a viga, né? Isso, Então, Ótimo. eu acho que os temas são afins, se complementam, mas isso iria trazer uma colaboração maior. isso. Concordo contigo, E a Duda. foto tá mais dramática. Então vamos lá, gente. Vamos refletir sobre isso. Vamos Vamos começar lá. revendo a perícope, né? Lembrando que essa perícope específica que a gente classificou como uma parábola, né? Uma parábola intrusiva que eles gostam de chamar, que está no meio de uma perícope maior, faz parte do julgamento, né? Início do capítulo 7 do Sermão do Monte, onde Jesus, o nosso Cristo, nos ensina: não julgueis para não seres julgados, porque com a mesma vara que você medir, hão de medir a vós. E aí ele fala: por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga no teu olho? Ou, como dirás ao teu irmão: deixa que eu tire o cisco do teu olho, e eis a viga no teu olho. Hipócrita,
retira primeiramente a viga do teu olho, e então verás em profundidade. E aí está diferenciado no texto porque o Haroldo frisa que esta palavra, em profundidade no grego original, é uma inserção tardia. Ou seja, muito provavelmente foi colocada depois no texto original. Foi um adendo de algum copista que se colocou no texto original. E aí a gente tem uma tendência, vamos abrir um parênteses que é importante a gente entender isso. A gente tem uma tendência a achar que toda inserção tardia é uma forma de perversão negativa do texto, né? E geralmente a grande maioria é. Mas nessa daqui especificamente, até mesmo os comentaristas concordam que ela deu um colorido a mais no entendimento. E até mesmo as pessoas que entendem, principalmente a palavra viga, né, do grego doikos, como caibro em vez de viga, e a gente vai falar isso daqui a pouco, até elas se rendem a essa inserção tardia sobre profundidade. Mas Jesus fala, hipócrita, retira primeiramente a viga do teu olho, então verás em profundidade para retirar o cisco do olho do teu irmão. Então vamos lá, versículo a versículo, né? Primeiro, a proporção das cegueiras. Por que você vê o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga ou o caibro? Uma tradução mais antiga, nas traduções mais antigas, né, diz caibro no teu olho. E algumas traduções que já se perderam, mas que foram utilizadas até a época medieval, fala feixe. Por que não percebe o feixe? Por que feixe? Porque a ideia de docos, a ideia de perdão, a ideia de docos, carfos é o cisco. Pequenininho, fagulha, pequena partícula, lasca de madeira, coisa ínfima. Carfos. E a viga, também traduzida como caibro ou feixes na antiguidade, docos. Porque o docos, gente, era justamente o caibro que você colocava sobre a sustentação das casas. Você colocava, erguia as paredes entre quatro colunas de fixação e botava os caibros em cima das colunas de fixação. E eles é que mantinham harmoniosamente o peso do telhado, o peso das outras vigas que fariam o telhado. Eles que davam a proteção à casa, a cobertura final, pesavam sobre as quatro pilastras de sustentação para que as paredes não caíssem. Então, a palavra dokos que Jesus usa, que foi traduzida como viga, nem sempre e provavelmente não é só como a gente acredita, e a Denise mostrou muito bem no vídeo, ela pode não ser só uma madeira grossa e grande. Ela pode ser o caibro de uma casa. João, por que você está falando isso? Vocês já vão ver, porque isso tempera ainda mais a lição da reforma íntima. Porque não fala só da hipocrisia de um defeito único. Fala da hipocrisia daquele que não quer ameaçar o telhado da sua casa, com medo das estruturas caírem, com medo de ficar sem teto exposto. E a casa que Jesus fala, onde está esse caibro, esse dokos, é o olho. E qual é a simbologia do olho para a comunidade judaica do primeiro século do segundo templo? O olho é a entrada para o corpo. O olho é o que faz você sentir os afetos positivos ou negativos daquilo que você está vendo. Por isso que Jesus fala: os olhos são a candeia da alma. Eles iluminam a alma para você enxergar a alma com clareza. Se o seu olho for trevoso, se o seu olho for mau, o seu corpo inteiro vai estar em trevas. Então, o olho é a entrada. O olho é o que gera o pensamento. Pronto, para ficar claro para nós que professamos a doutrina espírita. É através do que você olha, é através do que entra pelo seu olho que você pensa e gera sentimentos. Então, Jesus poderia estar falando de uma hipocrisia um pouco mais complexa, da hipocrisia de quem não quer nem desafiar o caibro da sua casa,
não quer tirar ele para que as paredes velhas caiam para uma reconstrução, que não quer deixar de parecer o que é. Por isso que ele usa hipócritas. Como a Denise bem mostrou no vídeo, hipócritas era um papel dramatúrgico, era o ator que fazia o papel do fingido, que fingia bondade para atrapalhar o mocinho, para atrapalhar o herói na jornada do herói. Então, pode ser que Jesus esteja falando mais complexamente, e aí eu peço licença para vocês para hoje a gente fazer o exercício mental de ir um pouco além na tradução de Viga. Por quê? Porque as palavras do Cristo, como nos diz sabiamente o nosso irmão Haroldo Dutra Dias, vem carregada dos bilhões de anos de sabedoria que ele tem. Então, a gente deve sim fazer o exercício de complexificar a palavra do Cristo, para tentar ir além, principalmente quando você está autorizado pelo léxico cultural. O que é isso? É o significado que a palavra tinha na época de Jesus. E aí eu vou repetir para ficar bem claro. Dokos, que pode ser traduzido como viga, que é a tradução literal, na época de Jesus era a peça arquitetônica que hoje nós chamamos de caibro. Vou repetir para ficar claro. Dokos pode ser traduzido literalmente como viga, João? Sim, a tradução literal para o grego é viga. Mas na época de Jesus, dokos tinha uma função nominativa específica da arquitetura. Era o caibro que a gente chama hoje. Então, guardem isso para a gente ampliar um pouco mais a nossa reflexão de hoje sobre a questão da hipocrisia do julgamento e da necessidade de desconstrução da nossa casa velha para reconstruir com olhos novos como a gente enxerga as dificuldades e limitações dos nossos irmãos, né? Mas fica assim, né? Mesmo você querendo, traduzindo como viga ou traduzindo como caibro, a ambiguidade, né, díspare de Jesus, o absurdo de ilustrar um fragmentozinho de madeira e todo um caibro montado, né, essa coisa superlativa, esse exagero até cômico de Jesus, devia ser engraçado pensar nisso naquela época, já mostra como que você vai ser pesado. E aí a figura que está do lado direito é perfeita, porque o caibro é muito mais pesado que o cisco. Então, na balança da justiça, quem tem a viga no olho, quem tem o caibro no olho, quem não quer desfazer a sua casa para reconstruí-la de maneira com um olho bom, vai ser pesado mais na hora da justiça. Vai ter uma responsabilidade mais pesada na hora que a justiça há de vir sobre ele. E aí, como é que a gente pode fundamentar isso na doutrina espírita? Eu trouxe dois fragmentos, os dois do Evangelho dos Humildes, do Eliseu Rigonati, maravilhosos, os dois do capítulo 7, que ele trata especificamente desse assunto, onde ele fala esses dois fragmentos, a propensão de todos nós é reconhecermos facilmente o erro dos outros, mas não temos nenhuma propensão para reconhecer os nossos próprios erros. É óbvio que o Eliseu Rigonati está falando? Claro que é. Mas por que que acontece dessa forma? Por que que acontece dessa forma? Porque no sistema de proteção egóica que nós nutrimos ainda no nosso estágio evolutivo de lidar com o aparelho psíquico, acusar o outro é protetivo da minha vulnerabilidade emocional. Ou, traduzindo para o jargão popular, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Um jargão meio complexo, mas é verdade. Sou eu que sinto a culpa. A culpa é minha. Eu jogo ela para quem eu quiser. Então, minha primeira defesa do meu ego extremamente fragilizado e vulnerável à inexorabilidade e à dureza das verdades universais, eu prefiro me manter na ilusão narcísica, eu prefiro me manter nas mentiras confortáveis que eu conto para mim mesmo para não ter que me olhar no espelho e encarar a verdade sobre mim. Uma outra frase que Freud profere, né, quando Pedro fala de Paulo ser mais sobre Pedro do que de Paulo, o doutor Adalberto de Paula Barreto, psiquiatra cearense, criador da terapia comunitária integrativa,
tem uma frase sobre isso, sobre esse postulado psicanalítico de Freud, que ele traduziu até melhor que o próprio Freud. Ele fala assim: eu só reconheço no outro aquilo que eu conheço de mim. E Jung, entre o Adalberto e o Freud, ensinou-nos: o que me incomoda no outro fala mais sobre mim do que sobre o outro. Quando você vê o cisco no olho do seu irmão, você se incomoda porque o cisco no olho do seu irmão está te chamando a rever o seu caibro, o seu telhado, que, como diz o jargão popular, é sempre de vidro. Nosso telhado é sempre de vidro. Por isso que a gente não deve jogar pedra no telhado alheio. Quando você vê o cisco no olho do seu irmão, aquilo desperta você para a lembrança de que tem uma trave, um peso imenso em você que precisa ser reformado, que precisa ser concluído de outra forma, que precisa ser transformado. E aí o Eliseu completa o raciocínio dele dizendo: o orgulho sobre a forma de amor próprio não permite que percebamos as imperfeições de nossa alma. Porém, assim como vemos as imperfeições dos outros, do mesmo modo os outros veem as nossas. Endossando o que eu acabei de explicar para vocês. Quando eu olho o cisco no olho do irmão e me incomodo com aquele cisco, é porque o cisco está apontando questões e pendências emocionais que eu não estou tendo coragem de lidar. E geralmente essa falta de coragem é inconsciente, você nem sabe que não tem essa coragem. Você nem sabe que aquilo te incomoda. Às vezes você só sabe que tem aquilo porque o inconsciente codificou em algum tipo de sintoma ou no comportamento da hipocrisia, como nós vemos hoje, né? A evolução semântica do conceito de hipocrisia. Você fala uma coisa e faz outra. O seu discurso está distante da sua prática. E isso vai te dar, obviamente, uma falsa autoridade moral. Minha mãe tem uma frase muito interessante, apesar de ser muito dura. Minha mãe sempre ensinou para a gente o seguinte: você pode perder tudo na vida, meu filho, menos o senso do ridículo. Por quê? O senso do ridículo te impede, inclusive, de ver a hipocrisia, te impede de ver o seu olho mau, te impede de ver a viga, o caibro que sustenta o seu olho mau. Ou, nas palavras de Jesus, como dirás ao teu irmão, deixa que eu retire o cisco do teu olho? E a viga está no seu. Deixa que eu retire. É um orgulho mascarado de caridade, como o vídeo fala para gente. Deixe que eu retire. A palavra grega para deixe que eu retire é usada também no teatro, como eufemismos. Tira do seu irmão, daquele que está do seu lado, do adelphos, daquele que compartilha, né, a crença com você. Né? Adelphos também é confrade, também pode ser traduzido como confrade, né? Os adelfos do cristianismo primitivo, os irmãos da igreja cristã, os irmãos de cristianismo. Oh, mas se vocês são irmãos de cristianismo, vocês tiveram o mesmo conhecimento, ouviram a mesma palavra, ouviram a mesma homilia, debateram os assuntos, porque era muito comum no cristianismo primitivo você, no final do dia, realizar a cerimônia do ágape, onde se dividia o alimento e se comentava o que naquele dia o evangelho tinha te ensinado, como você aplicou o evangelho naquele dia. Então, peraí, se ele é seu adelfo, se ele é seu companheiro, se ele é seu confrade, companheiro de cristianismo, o que que te faz achar que o seu conhecimento do evangelho é superior do outro irmão? O que que te autoriza essa falsa sensação de autoridade moral se o evangelho que vocês leem é o mesmo? E mesmo que haja discrepância do entendimento, cada um está no seu tempo revelatório particular. Cada um tem o seu tempo de entendimento. Então você não pode
chegar para o irmão e falar: deixa eu tirar o seu cisco, até porque você não sabe o quanto o cisco ainda vai ensinar para aquele irmão, que é outro aspecto que a gente raramente lembra. Os espinhos na carne que a gente carrega, como Paulo fala na 2 Coríntios, servem para isso. Os ciscos, as vigas, servem para você enxergar o que em você precisa de reforma. Então, o cisco, a viga, o espinho na carne são pedagógicos. Quem é você para falar: deixa que eu retire o teu cisco? Não, o irmão nem te pediu. Se ele falasse: me ajuda a tirar meu cisco, é outra história. E mesmo assim, o correto nessa postura é você falar assim: não, vamos juntos então aprender a tirar esse cisco, porque eu não tenho autoridade moral para te arrancar esse cisco. Mas a gente pode juntos aprender a retirar ele. O que a gente chama de falso médico, né? Também fala no vídeo falso médico. Não se pode oferecer para o irmão o atalho do processo pedagógico da dor que ele está atravessando por ter o cisco no olho. O que não quer dizer que você vai deixar o irmão sofrer as consequências e virar os olhos e manter a viga no olho. Tanto que Jesus fala: tira o caibro, tira a viga para enxergar em profundidade, mesmo sendo uma inserção tardia. Para que você entenda com clareza, profundidade e entenda a complexidade que é. Ou seja, primeiro trata da sua cegueira espiritual. Primeiro, aprenda com a viga no seu olho. Que aí você pode ofertar cooperação para o irmão, para ambos aprenderem a tirar aquele cisco do olho. E endossado pela doutrina espírita, vem o que a gente tem que chamar de pré-requisito do auxílio. Você tem que ter para dar. Você tem que ter para dar. Você não pode ter, não pode dar algo que você não tem. E aí a gente vai usar muito o Eliseu Rigonati, porque o capítulo 7 do Evangelho dos Humildes, que trata do cisco da trave, é lindíssimo. É lindíssimo. Aliás, fica como dever de casa para vocês, tá? Eu aconselho muito que a gente leia depois, porque é bem bonito o capítulo dele. Ele fala várias verdades numa suavidade, mas numa firmeza que realmente toca o coração. E sobre o pré-requisito do auxílio, de que você não pode dar para alguém algo que você não tem, por isso que Jesus fala: tira a viga, joga para o lado a viga. Mesmo que vá cair a estrutura da sua casa, mesmo que você vai ficar sem teto, é necessário para você reconstruir, é necessário para você ter uma nova percepção. E o Eliseu fala: um dos nossos costumes, e talvez péssimo defeito, é querer socorrer os outros sem primeiro atender às nossas próprias necessidades. Se foi realmente viga a que Jesus se referiu, uma viga sobre os seus olhos deve ser extremamente doloroso, porque a viga era extremamente pesada. É uma condição para ser uma viga. Grande, grossa, extremamente pesada. Então deve ser bem incômodo. Como que você pode estar preocupado com um cisco no olho do irmão se você ainda está em mais sofrimento e em uma situação muito mais complicada do que a dele? Para dar, precisamos possuir. Para amparar, precisamos ser fortes. Para corrigir, precisamos ser perfeitos, pelo menos naquilo que desejamos corrigir nos outros. Então, para dar, precisamos ter antes. Para que a gente ampare, a gente precisa ter braço para segurar o irmão. Para corrigir, precisamos ser perfeitos, pelo menos naquilo que a gente está se propondo. Então, antes, por isso que Jesus fala: tira a trave do seu olho, tira a viga do seu olho, tira o feixe do seu olho, tira o caibro do seu olho. Resolve o seu grande problema primeiro, que você nem está vendo. Por isso que ele chama de hipócrita. Você está usando máscara. Hipocrités.
como eu falei, o vídeo também fala, é aquele ator que entrava para se fazer de bonzinho, de sofridinho, de coitadinho, de vítima, mas só esperando o mocinho, o herói, dar um vacilo para ele, pum, puxar o tapete do herói. Esse era o hipócrita do teatro grego. Então verás em profundidade. E a própria palavra verás, antes da verás em profundidade, quando não tinha inserção tardia, né? Oftos, o verás, já é uma incitação a um olhar aprofundado. É o olhar na sua potencialidade máxima. O grego compartilhava com o hebreu e com o hebraico, né? O grego quiné e o hebraico culturalmente tinham essa semelhança. Eles usavam palavras já com uma condição e um acordo metafórico dela. Era um olhar profundo. Oftos já é um olhar mais aprofundado, já é um olhar, é o olho na sua potencialidade, é o olho usado em tudo que ele pode. Então tira esse peso do seu olho, né? E aí você vai conseguir entender. Verás em profundidade chama a gente para o seguinte sentido. E aí você vai entender por que o cisco está lá, por que que não foi retirado ainda, se é o melhor momento para você retirar, como que você pode ofertar cooperação para o seu irmão sem humilhá-lo, qual é a verdadeira estratégia da caridade que deve ser envolvida na sua intenção de cooperar. Por isso que ele usa diaplebo, ver em profundidade, mesmo sendo uma possível inserção tardia, e provavelmente é enxergar com clareza cristalina, penetrar pela visão, além das aparências superficiais. Deixa de ser esse ator fingido, reconstrua o seu olhar, a sua casa mental a partir da retirada do caibro dos seus olhos. Refaça, deixa as paredes antigas caírem. Refaça a sua casa mental. E aí, o aspecto exegético que a gente tem que lembrar é que não está proibido ajudar o irmão. Você não deve deixar o irmão sofrendo. Você está vendo, mesmo que seja um cisco, qualquer sofrimento. Afinal, fora da caridade não há salvação. Então nós estamos, e Emmanuel nos lembra que cooperação é o sublime ingrediente, a cooperação espontânea é o sublime ingrediente da ordem. E eu ouso dizer para vocês que Emmanuel enxerga a caridade possível como cooperação, por isso que ele dá tanto valor a essa palavra. Ninguém aqui tem autoridade superior o suficiente para ofertar uma ajuda hierárquica, como se eu estivesse em posição superior à sua. Até porque a caridade verdadeira é bilateral. Ela é recíproca. Se eu estou ofertando ajuda para você, é uma caridade. Mas você está fazendo comigo a caridade de me proporcionar trabalho de cooperação. As caridades são sempre recíprocas. Você me permite a caridade de te ajudar. Você entrega para mim a caridade de ajudar. Por isso que Jesus fala, é necessário ver. E aí a inserção tatia fala, diaplebo, ver com o potencial máximo do olho e com a profundidade máxima, a clareza, a legitimidade, o entendimento máximo da sua casa mental. É um olho que vê completamente iluminado, até mesmo o cisco no olhar do outro. É um olho que realmente entendeu a misericórdia divina envolvida nos sistemas de expiação e de provação. Esse é o olho que vê em profundidade. Esse é o olho que já está pronto para cooperar. Não para ir retirar como se fosse superior, mas para cooperar com a retirada do cisco no olho do seu irmão. É o olho que tira a viga para enxergar em profundidade
ou, se você preferir a tradução mais antiga, retira o caibro dos seus olhos para que as paredes caiam e você refaça a sua casa mental com um olhar mais profundo, mais cristalino, mais além das aparências superficiais. E aí, gente, a reforma íntima é o método da gente conseguir isso tudo. Deixa eu tirar isso aqui de perto, que está me atrapalhando. E aí a gente traz mais uma do Eliseu Rigonati e uma de Joana de Anjos para a gente fechar, já que o vídeo também fechou com Joana de Anjos, nós vamos fechar aqui também. Eliseu diz: o argueiro são os defeitos que notamos na vida dos outros. Essa trave, o cisco, né? O argueiro são os ciscos que notamos na vida dos outros. A trave, a viga, o caibro são os erros que cometemos e as imperfeições de nossa alma. Tirar a viga, a trave, o feixe, o caibro dos nossos olhos é, portanto, corrigir nossos erros e extirpar as nossas imperfeições. E como Joana nos ensina, diante dos julgamentos direcionados pelos sentimentos servis e dos julgadores sistemáticos, considere-se, pois, com cuidado, a severa advertência do homem de Nazaré. Hipócritas, tirai primeiro a trave dos vossos olhos. Então, a síntese conclusiva e a necessidade de reforma íntima, edificação moral da alma, tirar o caibro dos seus olhos e colocar um caibro verdadeiramente bom na sua casa mental. É esse tipo de reforma íntima que eu enxergo nesse convite de Jesus. Entender que os mecanismos de expiação e de provação são misericordiosos. Nós ainda vemos com o olho mau, nós ainda temos aquela viga, aquele caibro, sustentando uma casa mental que olha esses mecanismos de restauração. O céu e o inferno chama de restauração. A gente ainda enxerga esses mecanismos como castigos, como maldição. Você ainda acha que a dor que vem te ensinar, a dor pedagógica, que vem da parte da consequência dos seus atos, seja uma punição. Não é. É pedagogia. Então, quando Jesus chama a gente a tirar a viga, é isso. Isso que eu entendi. Reformule a sua casa mental para você olhar em profundidade, entender por que o cisco está lá e como que você pode cooperar sem arrogância, sem orgulho, com um olhar profundo na lei divina, para que você faça a verdadeira caridade que vai salvar a todos nós. Então, meus amados, a provocação que a gente tinha para hoje era essa, até porque a intenção desse segundo dia de estudo é que todos possamos partilhar as nossas percepções do que a gente já entendeu e trazer, né, também conteúdos doutrinários que possam aquilatar, que possam melhorar, que possam aumentar o nosso entendimento. E aí, quem gostaria de trazer uma primeira reflexão para a gente ir construindo coletivamente nossos saberes dessa noite? Quem gostaria de trazer uma reflexão? Uhum. Vocês estão me vendo? Não, né? Vamos. Tô Então, Sim, vendo. vamos. tá bom. Diga, João, Duda. Hum. é, é, esse é um Congelou. tema que mexe muito com Pronto. a gente. Estamos Uhum. escutando? Então, agora voltou. Se nós estamos aqui nesse Agora mundo, estamos, Dudu. ok? Então, Amém. assim, nós estamos longe da perfeição, né? Uhum. E eu me sinto no lugar daquele que tem uma longa. Mas, eventualmente, nós nos vemos numa posição, como, por exemplo, num atendimento fraterno, em que uma pessoa nos procura, ela está desequilibrada, ela está conflitada, além de carinho, aconchego, e ela precisa de orientação, né?
Quando a gente vê a, a pessoa vai desabafar, é fácil falar com você porque você tem a sua profissão e você vive isso aí, né? Mas a pessoa te procura e ela está sedenta de uma proa para ela está querendo procurar uma prancha para se segurar em alto mar, né? Eterno, eu usando dos meus conhecimentos doutrinários, eu procuro perceber o que a pessoa me falou e fazendo uso desses conhecimentos, eu procuro apontar atividades, rotinas, coisas que dão, que vão trazer paz, tudo de bom, né? Tudo que a gente espera que a doutrina nos traga. Mas quando eu falo, quando a gente escuta que uma pessoa vem desabafar porque ela está conflitada, eu também não sou perfeito, né? Isso aqui, essa conversa da trave e do cisco mexeu, porque eu falo ali baseado nos conhecimentos doutrinários que eu conheço, mas eu me tiro da jogada porque eu também estou precisando progredir, né? Então vem ali a questão da humildade, maneira, existem diversas maneiras envolvendo a pessoa, tentando dar um direcionamento para ela, né? Mas, enfim, fica essa reflexão aqui, né? Às vezes a gente fala da busca do ideal, mas deixando claro que a gente também está nesse caminho buscando esse ideal, né? Porque se a gente fala, olha, faz isso porque você vai ficar que nem eu, o cara não é nada disso, né? Então, essa conversa do cisco e da trave, e hoje você muito bem falou da reforma íntima, todos nós estamos trabalhando numa reforma íntima, né? E tanto a conversa da quarta-feira passada como essa reforçou esse meu ponto de vista que a gente tem que ter muito cuidado ao tratar com as pessoas nesses atendimentos, nessas Sim. situações, né? Era isso que eu queria colocar aqui, né? Obrigado. Perfeito, Duda. Perfeito, porque o local do atendimento fraterno, né, é o local mais sensível da cooperação, principalmente dentro da nossa profissão de fé, né? Dentro da religião que a gente professa. E você, a psicologia sistêmica fala, né? Eu só posso falar de mim. Eu só tenho autoridade para falar de mim. Até quando a gente fala do outro, você está exercendo a autoridade de falar de você. Então, você trouxe muito bem. É o maior desafio, né? Por isso que o atendimento fraterno, por isso que a profissão da cooperação dos irmãos em desespero, os irmãos em desconsolo, os irmãos que procuram para esclarecer, para serem esclarecidos e para serem consolados, a gente tem que ter a ferramenta do evangelho no bolso. Se comparar somente a Jesus. Você e o irmão em necessidade, né? E falar de Jesus, falar do exemplo de Jesus. Emmanuel, e eu gosto sempre de repetir, vocês já estão cansados de me ouvir falar sobre isso, mas eu repito, não tem o menor problema nisso. Emmanuel, lá na resposta da questão 219 do Consolador, ele fala: no planeta Terra, nenhum roteiro doutrinário supera o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E é a nossa função, enquanto espíritas, restaurar a verdade evangélica para os corações sedentos e desesperados do mundo. Então, toda vez que a gente for nesse intuito de cooperação com a retirada do cisco do nosso irmão, lembrando que não é a gente que retira, né? Ele é retirado ou pela graça divina ou pelo esforço do próprio irmão. O que a gente pode fazer de melhor nessa cooperação é levar o exemplo de Jesus debaixo do braço e sentar com o nosso irmão e falar assim: aqui, vem cá, vamos refletir sobre o que Jesus fez nessa passagem aqui. O que que você entende? É fazer o que a gente faz aqui, né, Duda? Permutar impressões. A construção coletiva é sempre a construção mais edificante. Obrigado, Duda.
Muito boa sua reflexão. Ricardo, pode falar, querido. Boa noite, né? O Luiz falou muito bem, expressou de uma forma muito viva, né? De forma muito espontânea. Achei muito importante o que ele fez de observações, a forma com a qual ele refletiu, né? Eu gostaria de é, estender nessa reflexão, falando a respeito do que realmente consideramos que seja a caridade, né? Porque fora da caridade não há salvação, e o que seria essa salvação, não é mesmo? Então, é importante que a cada dia possamos é, rever o que nós temos de saber sobre estes conceitos, né? Para que possamos fortalecê-los dentro de nós, né? Se o processo da reencarnação tem como por objetivo colocar as pessoas com as outras para que elas possam aprender com as diferenças, e essas diferenças são as dificuldades que cada um traz em si, pelo processo, né, da construção da evolução em que cada um se situa, nós lidamos com o olhar para o outro, né, constantemente, né, em casa, na rua, no trabalho, né, nas relações sociais, na casa espírita, e o que seria esse olhar? E o que seria essa trave? O que seria esse olho? Então, esse olho, ele está dentro do coração. Eu vejo o olho, o coração do outro, né? E a trave seria o julgamento que nós fazemos sobre as ações que ele comete. E, por muitas das vezes, nós até nos atrevemos a julgar até o pensamento, como se nós tivéssemos com uma plena condição até mesmo de ler os pensamentos, né? E eu acho isso muito importante. Então, assim, muitas vezes a gente fala assim, tirar a trave do olho, a trave do olho, mas muitas das vezes ainda nós consideramos, assim, as questões mais superficiais, aquilo que o cisco, a trave que incomoda, né? E o que incomoda dentro, que muitas das vezes são traves muito mais pontiagudas, né? Muito mais espinhosas que nós colocamos dentro do coração do outro que está no nosso convívio, não é mesmo? Porque da mesma forma que nós sentimos, a nossa sensibilidade ela aflora diante de diversas circunstâncias, né? O outro também, não é mesmo? É impressionante, né? Muito importante o que foi apresentado. Eu acho que é isso, não esquecermos nunca dessa questão, porque aí vem eu acho que os principais fundamentos, né, da doutrina espírita, né? Que é a regra áurea, a caridade, a, a indulgência, o perdão às ofensas, né? A, a pluralidade das existências, o processo da reencarnação, não é mesmo? O educandário, né? O planeta Terra como planeta de prova e expiação, não é isso? E é isso aí que eu gostaria de dizer. Agradeço pela oportunidade. Sensacional, sensacional. A Cristiane colocou aqui no chat. Deixa eu ver, não vi não. Uhum. Eduquemos de tal Edu- forma nosso pequeno eu que o habituemos a desculpar sempre, embora as aparências estejam todas contra o infrator. Acostumemo-nos a perguntar-nos, nesse caso, como teria agido eu? E depois coloquemo-nos em nossa posição de observadores e tornemos a indagar. E nesse caso, em que me acho, como agiria Jesus?
veremos que, com esse modo de agir, sustentaremos qualquer veleidade de julgamento. Esta foi a ordem taxativa de Jesus, que continua sendo o nosso mestre inefável e sábio. Né? Ela retirou esse trecho, né, da sabedoria do Evangelho, né? Pastorino, capítulo 45, os julgamentos. Também, uma boa colocação também, não é? Quer complementar alguma coisa, Cristiane? É, boa noite, Diga, gente. Cheguei bastante atrasada, mas eu cheguei. Eu falei, eu quero nem que seja um pouquinho, eu quero estudar. Que bom. isso. E aí eu fiquei ouvindo o João falando, muito bom, muito bom. E o que os companheiros aí, o Luiz, o Ricardo, colocaram também. O que a Cristiane colocou no chat, né? Então a gente vê como a nossa trave atrapalha, né? Muito o nosso progresso. Porque eu tenho a visão distorcida do outro quando a trave está no meu olho. Eu estou com a visão distorcida, equivocada. Não é possível eu enxergar o outro normalmente, né? E aí eu vou falar do outro com, a, com aquilo que eu tenho dentro de mim, comparando, a, a, tendo comparação a nós mesmos. Então, eu passo, é como se a gente fosse referência de alguma coisa. A gente não é referência de nada, né? Nós estamos numa luta ferrenha, mas a gente pode, sim, colaborar, né, Luiz? No atendimento fraterno, numa palestra, a gente pode colaborar. E toda vez que eu falo com o irmão, eu estou falando para mim, principalmente para mim. Por Isso, isso que esses trabalhos na casa espírita proporcionam nosso crescimento pessoal. isso. E é normal que enquanto eu estiver estudando, porque naquele dia eu vou ser atendente fraterno, naquele dia eu vou fazer a palestra, é normal. Quem procure a gente tem a ver com aquilo que a gente estudou. É tão Uhum. interessante isso que a espiritualidade não dá laço sem nó mesmo, não. Eles sabem encaminhar todo mundo. A gente só precisa fazer a nossa parte e parar de julgar. Nossa, julgar é algo tão complicado e a gente precisa parar com isso. Que a gente não é referência. Referência é Jesus. Uhum. Né? É isso. É, Só mais uma colocaçãozinha. Eu gostei muito do que a Denise falou. Trabalho é toda atividade útil. E se nós formos esperar pela perfeição para começar a trabalhar, uhum. porra, não dá, né? Eu Não costumo vai, não brincar vai. dizendo que ler livro de ginástica não faz a gente ficar forte. A gente tem que fazer ginástica, É né? verdade. Então, eu achei muito apropriado o que a Denise colocou, porque, a despeito de todas as minhas imperfeições Uhum. e necessidade de burilamento, de reforma íntima, eu tenho que arregaçar as mangas e fazer tudo o que está ao meu alcance, né? Então, eu achei Mesmo. muito bom, viu, Denise? Obrigado aí pela colocação aí. Excelente. Eu acho que eu pulei uma colocação, ó, no chat, que é do Silvio. O Polônio colocou agora. Aqui. Ai, Silvio, agora que eu vi. Desculpe. Não é com leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo sempre as sufocará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele.
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 8. Sensacional, Silvio. Sensacional. Muito bom. Eu tive dificuldade aqui de achar a mãozinha, eu só queria Ah, fazer uma colocação Pode, aqui. fica à vontade. Rapidinho. Obrigada. Então, eu queria falar assim, que eu fiquei pensando muito nesse tema, e a hora que a gente percebe o problema do outro, o defeito do outro, a gente devia, em vez de julgar, parar e pensar o que que aquilo me traz, por que que aquele incômodo veio, né? E procurar em mim essa situação, o que eu posso fazer para melhorar em mim, porque geralmente esse incômodo é nosso realmente, né? E eu acho que isso é muito importante, porque a primeira coisa que a gente faz é querer julgar, mas a gente tem que olhar para dentro da gente. Então, acho que é uma oportunidade de aprendizado muito grande quando a gente enxerga esse cisco. Ele pode ser, assim, a alavanca para a gente conseguir tirar a nossa trave, né? Sim, Então, para a gente usar ele como alavanca e não como algo que vai nos complicar um pouquinho mais. Obrigada. com certeza, Cristiane. Excelente reflexão. É isso aí mesmo. isso Né? mesmo. É O que te isso. incomoda no irmão fala muito mais sobre a nossa incapacidade de ter indulgência do que propriamente do defeito do irmão. Hum, é. E o nosso ego não nos permite aceitar isso, né? Não, porque ele está em defesa, né, Denise? É. A Uhum. gente é gerado e educado a temer e a obedecer, de preferência sem questionar. Então, o ego, assim, é muito vulnerável, muito frágil. Então, a gente sempre vai responder com alguma coisa que seja ilusória, narcísica, mentirosa, porque a gente para se sentir confortável, né? Vocês já pensaram, gente, como é para uma pessoa que não tem o mínimo entendimento da doutrina dos espíritos? E aí, vocês podem me achar arrogante na minha fala, fiquem à vontade. Mas é um fato. Imagina uma pessoa que não tem o mínimo conhecimento e entendimento, não vou nem falar conhecimento, entendimento da doutrina dos espíritos, Uhum. enfrentando as verdades duras da vida. Por exemplo, né, que você não controla nada, você não tem mal a sua capacidade de escolha, e mesmo assim você é influenciado por um sem número de inteligências corpóreas e extracorpóreas, né, que frente ao universo a gente realmente não tem importância. Imagina como uma pessoa materialista deve sofrer frente às verdades universais, porque elas são duras, elas são duras. Por exemplo, as verdades psicológicas, né? Não é o outro que te machuca, é você que permitiu ele te machucar. Porque Uhum. Jesus tomou tabefe 2 vezes, para ele não fez muita diferença. Então, você encarar esse tipo de verdade, né, para a gente que tem o conhecimento e o entendimento da doutrina dos espíritos, fica um pouco mais leve mesmo. Então, e olha, a gente, mesmo assim, a gente reage como a Cristiane falou, já reage querendo julgar o irmão, já reage se incomodando com o cisco, né? E Uhum. a Cristiane falou muito bem, o convite é exatamente esse. Para, te incomodou? Viu o cisco no olho do irmão? Para e olha, esse cisco falou o que sobre mim? É esse exercício que a gente tem que aprender a fazer. Isso. Uhum. O exercício da caridade, né, que você colocou, também achei um ponto bem importante. Que a gente vai exercer a caridade para com o outro, mas o outro precisa permitir-se, né, receber. Então, ela é Caridade é recíproca. cooperação, né? É Cooperação, ela é cooperação. recíproca. A gente esquece disso, né? A gente Sim. só quer exercer a caridade, fazer a nossa parte, e a gente precisa perceber se ele está pronto. E se eu te disser que a gente age assim com uma certa imposição, tirania, Imposição. É, ou até mesmo impetuosidade no é, trato, até mesmo na intenção da caridade, você é impetuoso, você é meio até tirânico, você quer impor. é. Se eu te disser que a gente faz isso porque a gente tem medo de ser rejeitado,
Você se comporta assim, né? Eu já contei para vocês, mas se vocês me derem licença, eu vou contar de novo. O que aconteceu com um grande palestrante do Rio de Janeiro, né? Ele conta essa história. Que ele chegou numa estação de trem do Rio de Janeiro e tinha um irmãozinho em situação de rua, sentado, murchinho, tristonho, combalido. E lá no Rio, todas as estações de trem, elas sempre têm uma lanchonetezinha nelas, né? Ou um tiozinho, uma tiazinha vendendo lá com seus isoporzinhos, salgadinho, suco. E esse palestrante espírita chegou, pegou duas coxinhas e pegou um suco, dois sucos de laranja. Aí veio, e falou: só meu irmão, eu vou tomar café aqui agora, eu queria saber se você aceita. Aí o irmão pegou a coxinha, pegou o copinho de suco de laranja, olhou para a coxinha, olhou para o suco de laranja, olhou para a coxinha, olhou para o suco de laranja, falou com ele Fica assim: não propaganda. tinha suco de uva, não? E aí ele foi tomado por um sentimento tipo assim: como assim, cara? Eu tô te dando, você ainda quer escolher. Mas espera aí, gente. A reflexão é justamente sobre isso. Uhum, Você chegou lá e falou: meu irmão, olha, estou indo tomar café. Estou vendo que você está aí sentado, desanimado. Você não quer uhum, vir? Você não quer levantar daí e vir tomar café comigo? Porque quando Jesus vai ajudar o cego Bartimeu, primeiro ele passa batido pelo uhum. cego Bartimeu. Passa batido. O cego estava gritando: Filho de Davi, tem piedade de mim, filho de Davi, É. tem piedade de mim. Jesus, ó, nada. Lá na frente, que ele Uhum, vira para a galera que está vindo atrás e fala assim: pede para ele vir. E aí ele joga a capa e dá um salto e vem até Jesus. Ou seja, a verdadeira caridade começaria chegando para ele e falando assim: "Ô, irmão, né? Ele já estava sentadinho, ajoelha, olha no nível dos olhos. Irmão, estou indo tomar um cafezinho ali. Você aceita tomar um café comigo? Levanta aqui, uhum, vem cá. Dá dignidade para a pessoa. Levanta aqui, eu quero você do meu lado tomando café. Eu quero saber quem é você, não quero só te dar comida, eu quero saber o que que você está passando, se eu posso te ajudar de mais alguma forma. E vocês conseguem perceber a diferença, gente? uhum, Já é uhum, lindo você chegar com a coxinha com suco de laranja. Já é lindo. Mas é mais bonito ainda se você chegar e não se rebaixar, mas se adequar à necessidade do irmão. Não é se rebaixar ao estado de miséria que ele está vivenciando naquele momento. É você se adequar à necessidade dele. uhum, E isso é que é a verdadeira caridade. Por que que a gente tem dificuldade de fazer isso? Porque a gente tem medo de ser rejeitado. E esse é um dos melhores exemplos, porque na hora que o cara olhou para o suco de laranja e falou assim: não tem de uva, não? O cara tomou aquele baque. Ele falou: como assim, cara? Porra, eu já tô Você quer o cavalo, ainda quer o cavalo selado? É isso mesmo? Mas é isso mesmo. É exatamente isso. Se você se propõe a fazer a caridade, você deve fazer ela integralmente, no limite das suas forças. Não é isso? É, foi um belo exemplo. E a gente ainda fazemos a caridade, mas não é tão desinteressada como a gente pretende. Sim. Nós ainda precisamos, né, ajustar, melhorar isso, não é mesmo? E a gente se zanga com esse tipo de comportamento, a gente, isso, né, magoa, isso mexe com a Sim. gente, Mexe. mexe com esse Mexe comportamento. por E quê? aí a Porque a gente gente vai tem colocar medo. um cisco enorme no outro. Estou fazendo a caridade, mas ele não reconhece. E a É, gente pedindo o reconhecimento de um gesto de caridade. Olha só a confusão que a gente armou. sim, exatamente. Caridade com reconhecimento. Olha só. Nossa, aí é complicado isso. É complicado, entendeu? Então, ó, Bem é complicado. tamanho da nossa pequenez. Sim, Muito, nós somos muito pequenos, muito pequenos. Muito. E, nossa, foi super interessante. Uhum. Tá? E o pessoal ainda fala que precisamos ter caridade para conosco mesmo. Eu acho que essa ainda é a mais difícil, hein, João? sim, Porque porque poucas coisas são mais dolorosas do que o autoconhecimento, do que adquirir autoconhecimento. é. A aquisição do autoconhecimento, sim, é tirar o caibro de cima dos pilares da sua casa e deixar cair as paredes para construir tudo de novo. Hum, Isso é autoconhecimento. Então é difícil, é. cara.
Você se permitir destruir-se para te reconstruir mais claramente depois é muito doloroso, né? Muita gente, infelizmente, no planeta Terra ainda não está preparada para esse processo. Outra coisa que você colocou que é importante, a gente tem medo da rejeição mesmo, né? Sim. A gente tem insegurança, é muita coisa. A gente teme a rejeição em todos os setores, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na doutrina, em todo canto, não é É. mesmo? A Sim. gente tem esse medo de rejeição. Hum. Por isso que fala, ser palestrante é um grande desafio, você teve muita coragem de subir lá e para falar, e aí vai, né? Mas é, existe esse medo da rejeição que precisa ser trabalhado também, também. Uhum, uhum. Excelente. São muitos aspectos, né? Que uma simples, né? Eu fiz uma abordagem da trave do cisco, aí você vê, fez uma, complementou super bem com outro tipo de abordagem, e o ensino ficou bem amplo, bem bacana, ficou muito bonito, né? Graças a Deus por isso. Foi. Uhum. Até pela visão, né? Psiquiátrica, psicológica que você nos traz. Interessante. Uhum. Né? Não tão, né? Não tão que a gente fala. Não, não é nada de uma visão linear. Precisamos aprofundar os níveis até que possamos entender mais e mais os níveis de entendimento. Nem, a gente não Sim. precisa nem citar esses níveis, a gente já sente que o entendimento ele está em camadas mais profundas e que a gente precisa ficar puxando para poder entender. Senão a gente fica muito no superficial mesmo, sabe? Então a gente vai fazendo isso devagar no próprio estudo, no próprio estudo. Uhum. Sim, Fica bem, concordo. muito bem bom. Uhum. Então, agora, essa outra questão também, que a gente só reconhece os, no outro aquilo que nós temos, ou foi isso que um pensador que você citou falou? Dr. Adalberto de Paula Barreto, ele é psiquiatra cearense, ele é o criador da terapia comunitária integrativa. Ele fala: eu só reconheço no outro No aquilo que eu outro. conheço de mim, né? Hum, No sentido de, não parafrasear, mas de fazer uma analogia ao que Freud dizia, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. E Jung depois falou: aquilo que te incomoda no seu irmão fala muito mais sobre você do que do seu irmão. Né? Como a Cristiane trouxe muito bem, aquilo que me incomoda no meu também. irmão fala exclusivamente, quase que exclusivamente, da minha incapacidade de indulgência, não fala tanto do defeito do irmão. Fala mais da minha capacidade de indulgência, da minha incapacidade de indulgência. Incapacidade de indulgência. Incapacidade de indulgência. Isso também é importante a gente ter sempre em mente, Sim, porque a gente desconhece o outro, a potencialidade do outro. E a trave nos limita a ter essa visão ampliada do outro. sim, sim, exatamente. Né? E é por aí que alguns relacionamentos também, né, se desequilibram também. Vai nessa linha. Deixa eu só Uhum. fazer uma pergunta. A Por trave aí, favor. então, é a nossa falta de conhecimento, né, sobre nós mesmos. Eu acho Hum, que a gente pode colocar. Porque a partir Podemos. do momento que a gente se conhece, a gente vai conseguir ser um pouquinho mais caridoso com o outro. Exatamente. Eu vejo isso. da mesma forma, Cristiane. Eu Isso. vejo exatamente dessa forma. Funciona, eu coloquei acho que na aula, como um véu, não é isso? Um véu, algo que turva a sua visão. Tamanha é a Então, sua imperfeição. um véu bem pesado, Bem, Denise. exato. Bem pesado. Pronto, uma catarata. É mais para isso mesmo. É mais É para mais isso. uma catarata. Entendeu? Sim. Daí dificulta a nossa visão. O problema está em nós. É isso que a gente tem que focar aqui. Está dentro de nós.
É isso. É. E o legal é que o problema está dentro de nós e a solução também. Isso que é o mais interessante. Uhum, O uhum, problema está uhum, dentro da gente, mas a solução uhum. também está. Né? Porque a lei divina não está escrita na nossa consciência, Tá. e na lei divina não vem todas as soluções, a solução também está na gente. Ai, ai, ai. Isso. Estamos tentando. Ressignificar, integrar. Acho que eu comentei da outra vez também que a gente não arranca nada de dentro de nós. Se não foi essa, foi em outro estudo. A gente não arranca a imperfeição de fora de nós, né? Joana ensina que a gente precisa integrar. Isso que eu estou repetindo para ver se também entra, né, esse conceito, né? Que a Sim, gente precisa integrar e ressignificar a imperfeição para ela que se modifique dentro de sim. nós. Que a gente não tem como tirar fora. Nada, nenhuma imperfeição, nenhum orgulho, nem inveja. Não, isso aí seria uma visão infantil da coisa. Isso. Porque aquilo que te limita, as suas imperfeições, as suas paixões, as suas viciações, a sua ignorância da lei Uhum, divina, é uhum. a matéria-prima, é a matéria-prima do seu aperfeiçoamento. Se você tira isso, você vai se aperfeiçoar com o quê? Se você Hum. tira a perfeição, se você tira a A imperfeição de você, imperfeição. como que eu vou me Hum. aperfeiçoar? Porque se eu Isso, quero me aperfeiçoar, eu parto do princípio que tem uma imperfeição em mim. Então você transforma, por isso aperfeiçoar é transformação. Por isso que a Joana fala de integração. E geralmente é integrar o conhecimento que te falta sobre aquilo. Por isso que não pode pensar em extirpar. É errado isso. É isso. transformação mesmo. Que a gente lê, a impressão que dá a princípio tem que tirar fora. Não é isso. Exatamente, não é isso? Sim, sim, Como construir um brilhante sem o carbono? Perfeito, não é isso? A pedra bruta, exatamente. por ali. Exatamente. Isso. Uhum. Excelente. Uhum. Essa visão fica mais suave, fica mais fácil da gente entender. Mais autoindulgente, inclusive, mais benevolente, mais fácil de você atingir o auto-perdão, né? Porque deve ser frustrante você não conseguir extirpar. Você acha que arrancou de Uhum. você o egoísmo, amanhã você descobre que apareceu um novo egoísmo. Aí você arrancou o orgulho, amanhã você descobre que tem uma nova forma de orgulho em você. Sim, sim. Você derruba esse, você se extirpa desse vício e amanhã aparece uma outra forma de vício. Então deve ser frustrante. Então, é por isso que é até a autobenevolência, a autoindulgência, essa questão de transformar a imperfeição pelo aperfeiçoamento e não tentar extirpá-la, porque Isso. tentar extirpar é negar. Negação é fechar os olhos. Ah, tá certo. Negação é viga na frente dos olhos. Negação é viga na frente Negação dos é olhos. viga. Sim. Então deve ser frustrante, né? Você tenta estipar aqui e volta amanhã. Então, pô, É. pega e manufatura isso. Aperfeiçoa. Pega o que está imperfeito e aperfeiçoa. Uhum. Pronto. Põe na impressora 3D para ficar bonito. E olha como é que a palavra é bonita, Denise. Aperfeiçoar, afeiçoar. Uhum. Você tem que se afeiçoar. Para você tornar perfeito, você tem que primeiro se afeiçoar com aquilo que é imperfeito em você. Uhum. Uhum. Vamos refletir. Excelente. Muito bem. Fizemos 2 estudos, então, João, sobre Vamos, já vamos passar para o a próximo trave e o AT. cisco. Já vamos nos preparar para o próximo tema. Sim. Você E consegue ver aí? Eu vejo, agora, o próximo tema vai ser vejo. Mateus 7:6, a Aham. sequência, que é quando Jesus fala: Não atireis pérolas aos porcos. É um versículo Não. só, mas vale a Olha pena, só, muito bom. Não atireis pérolas aos porcos. porque isso aqui, gente, dá um tratado inteiro. Se você for pegar
as tipologias do Velho Testamento, se você for pegar os aspectos lexicais filológicos das palavras originárias que foram traduzidas como pérolas e porcos, o contexto histórico-crítico onde essa palavra, esse versículo foi dito, nossa, isso aqui dá muito pano para manga. É um versículo só, mas vai dar o que falar. Então, a gente vamos estudar. Se precisar, a gente prolonga. Mateus 7:6. Prolonga para mais uns 3 encontros, sem problemas. Excelente. Uhum. Alguém teria mais alguma sugestão? Nós estamos com esse NEP nesse formato diferenciado, não é mesmo? Dando pausas para estudo, fornecendo textos, vídeos para as reflexões. Se alguém tiver mais alguma sugestão para complementar, Por favor, a gente agradece. a gente agradece, não é mesmo? Diga, Ricardo. Eu acho o formato muito bem pensado, a estrutura muito bem organizada, né? E dá tempo realmente, porque hoje uma semana não é como aquela semana que nós tínhamos antes, né? O tempo Uhum, realmente está cada vez uhum, mais veloz. Eu sinto ele cada vez mais veloz. E realmente não dá tempo, assim, de assimilar, aprofundar, parar, às vezes nem quinzenalmente, né? Mas uhum, é, mas é uma oportunidade. E a dinâmica, né, dialógica que é desenvolvida uhum, para a apresentação do tema e reflexões muito bem conduzida, muito bem mediada, né? Eu não tenho nada que sugerir. Vocês já estão assim desenvolvendo uma proposta muito dinâmica, transdisciplinar, né? Eu acho uhum. que isso é muito importante, esse diálogo com as diversas áreas da nossa vivência cotidiana, né? E à luz da doutrina espírita, é isto. Nossa, Bom, agradeço, Ricardo. graças a Deus por isso, Ricardo, que a gente Agradeço. continue Eu melhorando É, sempre, sempre. eu sempre coloco que o importante é quando a gente for ler novamente essa passagem ou ouvir essa passagem, a gente vai conseguir trazê-la para nós. Ela não pode ficar lá no Evangelho, entendeu? Ela é não tão pode ficar interessante, né? lá. Ela tem que trazer para nós. Você tem que É. ter a conexão conosco, entendeu? O Isso é Evangelho. feito de uma forma tão verdadeira que passa, quando a gente recebe, pode ser até que naquele momento que é postado, não dá tempo de sinalizar, enfim, mas eu pelo menos eu percebo que aquilo é feito com muito cuidado, que é muito bem pensado, não é? É muito uma intencionalidade é, pedagógica muito bem cuidada, né? Isso é muito bom. Eu acho um privilégio participar deste grupo, que tem muitos diferenciais É, a gente positivos. A gente agradece. Mas essa é a proposta, entendeu? Porque se daqui 2 anos a gente passar por essa passagem, a gente vai lembrar. Alguma coisinha tem que ter ficado do estudo de hoje, entendeu? E que ela não fique só, foi aquela passagem lá do Evangelho. Você entende? Não pode ser assim. A gente tem que trazer para nós. Senão não fez diferença. É aquela passagem lá do samaritano. Não, gente, tem que ter tocado a gente, porque senão o estudo não valeu a pena. Já são 2000 anos que nós estamos nisso, sem entender, não é isso? Mas é isso. Essa é a nossa proposta. Mas eu agradeço imensamente o estudo da Gratidão. noite. Mais uma vez, Gratidão foi recíproca. muito bom a presença de todos vocês, dos nossos amigos, né, que nos acompanham, que também estão aí aprendendo, né? Que a gente sabe que conosco está os nossos mentores e também outros ouvintes
que precisam também estar aqui ouvindo o que nós estamos conversando. Isso é muito bom e que irão ouvir posteriormente. Muita gratidão, então. Alguém gostaria de fazer a nossa oração de ensinamento, de encerramento? Nosso grupo top aqui. Eu faço. Deixa eu... Bom, Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, do Mestre Jesus, queridos, minha oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos aqui no NEP Brasília mais uma vez, estudando, adquirindo conhecimentos, reflexões, provocações que nos levarão a refletir sobre tudo o que aqui foi discutido, que que esse conhecimento nos faça clarear cada vez mais a nossa sombra, procurar tirar a nossa trave do olho, como foi colocado aqui no tema de hoje, que possamos ser pessoas melhores a cada dia, que nós tenhamos a capacidade de estender a mão ao nosso irmão, de nos fazer ser entendidos da nossa real e sincera necessidade de fazer a caridade, nada mais do que isso. Muito obrigado pelos ensinamentos de hoje, que essa energia maravilhosa nos acompanhe para os nossos lares, para os nossos parentes, para os nossos entes queridos, e que tenhamos todos um bom resto de semana na paz do Cristo. Que assim seja. assim Que seja. assim seja, que assim Amém. seja. Interromper a Boa gravação. noite.